Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 25 até o 33. Abramos nossas Bíblias, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. São palavras do Mestre Jesus, são conselhos que o Senhor nos dá para que nós possamos ter, de fato, prioridades na nossa vida. Que as nossas prioridades seja, acima de tudo, glorificar o nosso Senhor e Salvador e viver segundo os seus princípios. Diz a palavra: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, aproximadamente 50 centímetros. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste também sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Versículo 33, mais uma vez. Buscai, vamos juntos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Irmãos, quando o Senhor nos ensina a respeito desta confiança que devemos ter nele, na verdade Ele está falando, vocês precisam ter prioridades na vossa vida. Vocês precisam eleger prioridades. Mas o que é uma prioridade? É algo que vem em primeiro lugar. Portanto, qual a tua prioridade? O que é mais importante na tua existência? Estamos no ano novo, estamos no início de um ano novo. Quais são as tuas prioridades para este ano? Aqueles planos que fazemos, ano novo, 2020, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, enfim. Geralmente nós traçamos planos para o ano. Quais são as tuas prioridades? Irmãos, nós precisamos refletir em tudo aquilo que Jesus nos ensina e colocar em prática a vontade do Mestre. Porque quando assim fazemos, certamente teremos uma vida certa, uma vida feliz, veremos a glória do Mestre e em tudo quanto façamos, seremos bem-sucedidos, porque esta é a promessa grandiosa de Deus para a nossa existência. Vivemos dias, irmãos, dias difíceis. O século 21 não está fácil. É um século que será muito difícil. Difícil dia após dia. São problemas em todas as áreas. A cada dia surge um problema diferente. As provações, as dificuldades, as ansiedades que envolvem a população. Está aí a depressão, síndrome do pânico e tantas outras síndromes. A cada dia aparece uma doença nova, por incrível que pareça. Queridos, são as dificuldades da falta de prioridades na nossa vida. Muitas vezes nós não temos colocado Jesus como prioridade, e quando nós não colocamos Cristo Jesus, nós vamos correr e vamos, irmãos, com certeza, nos machucar. E muitos estão se machucando por aí, exatamente porque não olham para Cristo Jesus. A partir do versículo 25, o Senhor nos dá alguns exemplos. Ele diz a respeito das aves do céu. Olha só, o Senhor mantém viva, o Senhor dá alimento às aves.
Fala a respeito das ervas, que o Senhor veste o lírio do campo de uma forma tão perfeita, de uma forma tão maravilhosa, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, conseguiu vestir-se igual. Ou seja, irmãos, é o cuidado de Deus para com essas coisas insignificantes. Agora imagine a tua vida, como Deus pode cuidar de você, se houver, queridos, conforme essa orientação de Cristo, uma dedicação, uma consagração, uma doação a Ele. Portanto, irmãos, que nossa vida, neste ano, tenha como prioridade satisfazer Deus, fazer aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso, que os nossos atos, que as nossas ações sejam somente para a honra e para a glória do Mestre Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero clamar que Tu venhas nos dar a direção desta palavra. Que Teu Espírito fale conosco. Nos dê a revelação, Senhor. A direção, Pai, para que sejamos edificados e que aprendamos a esperar em Ti, a confiar em Ti, porque Tu és aquele que não nos desampara. Deus abençoe cada um desses. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo 33, Mateus capítulo 6, de uma forma muito direta, Jesus afirma, são palavras de Cristo Jesus. Não foi o apóstolo Paulo, não foi Mateus, não foi João. Cristo Jesus afirma, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E ainda, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesses últimos tempos, irmãos, temos visto que as pessoas torcem um pouco esta palavra. Eles dizem da seguinte forma, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, já ouviu desta forma? Geralmente falam, e todas as demais coisas, e as outras coisas, vos serão acrescentadas. Mas a palavra do Senhor não fala dessa forma. O Senhor Jesus diz da seguinte forma, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em instante vamos falar a respeito de todas estas coisas, para que nós possamos esperar no Senhor. Mas nós vemos, irmãos, que Cristo nos dá prioridades nesse texto. A primeira prioridade, irmãos, é buscar o reino de Deus. A segunda prioridade, buscar a justiça. A terceira prioridade, esperar no Todo-Poderoso. Confiar no Senhor, porque Ele nos ampara, porque Ele nos guarda, porque Ele protege a nossa vida, Ele nos envolve de uma forma maravilhosa. No início do versículo diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. Irmãos, o que é buscar o reino dos céus? O que é buscar o reino de Deus? Alguns dizem, é buscar o céu, é buscar isso, buscar aquilo, buscar a igreja, enfim. Mas, queridos, buscar o reino de Deus, nada mais é, queridos, do que viver Jesus, viver Deus em todas as situações. Quando nós vivemos Deus em todos os momentos da nossa vida, quando nós colocamos em prática aquilo que Deus quer, nós estamos buscando o reino dos céus. E o reino dos céus, ele é instalado no nosso coração e vamos viver a vontade de Cristo. E teremos prazer na vontade do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Ele enche o nosso coração de paz, Ele enche o nosso coração de alegria, Ele nos dá satisfação quando nós dedicamos a Ele toda a nossa existência. Mas nós temos visto, irmãos, que infelizmente muitos estão deturpando as suas prioridades. Por que deturpando? Porque somos servos de Deus. Amém? Todos aqui são servos do Senhor, creio nisso. Glórias a Deus por isso. Se nós somos servos de Deus, nós temos naturalmente uma ordem do Senhor na nossa existência e nós não podemos fugir dessa ordem, dessa direção que nos é dada pelo Mestre. Ou seja, se um dia você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, se Ele é o primeiro lugar na tua vida, glórias, se Cristo é o primeiro lugar na tua vida, a partir deste momento, as tuas prioridades são jogadas na lata de lixo. As tuas prioridades saem de cena. As tuas prioridades, seja elas quais forem, a minha prioridade, ser rico, já era, saiu de cena. A minha prioridade, enfim, cite aí uma delas. Muitas prioridades, não é verdade? Tudo isto sai de cena, porque o Senhor te comprou, Ele te chamou para que você seja servo dEle.
E a partir do momento que tu torna-te servo de Cristo, é necessário que observes a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E só é possível, irmãos, que o reino do eterno seja uma verdade na nossa vida, se nós observarmos a palavra de Cristo e a praticarmos no nosso dia a dia. Eis o porquê, irmãos, que a vida religiosa pouco valor tem. Nós precisamos sim, de uma vida aos pés do Senhor, derramada aos pés do Mestre, porque assim vamos viver a palavra com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Nós teremos uma vida completa, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, e é isso que o Senhor quer para a nossa existência, para o nosso dia a dia. Nós temos que buscar o domínio de Deus. Buscar o domínio de Deus não é fácil, não é? Sabe o que é buscar o domínio de Deus, irmãos? É você colocar-se como alguém totalmente dependente. É você tirar o teu eu, tirar de cena também o teu eu. É tirar de cena tudo aquilo que você acha que é importante e deixar Deus dominar a tua vida. As nossas prioridades, com certeza, será agradar o Criador em todas as áreas da nossa vida. É assim que Deus quer que tu vivas, é assim que o Senhor deseja que nós sejamos no nosso dia a dia. E vale, irmãos, uma pergunta: será que nós temos recebido de fato o reino de Deus na nossa vida? Será que de fato nós temos o reino de Deus? Se a tua resposta é positiva, é preciso viver Deus. É impossível que tu tenhas o reino dos céus e não viva Deus. É impossível que tu tenhas o reino de Deus, tenha Deus na tua vida e viva segundo este mundo. Viva segundo aquilo que este mundo tem a oferecer. É impossível, amados. A nossa prioridade, portanto, é amar o Senhor e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E vemos ainda, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele orienta a sua igreja, orienta seu povo, e Ele nos dá a segunda prioridade. Esta também é extremamente importante. Ainda no mesmo versículo 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Oh, glórias! Nós temos que buscar o que, irmãos? A justiça de Deus. Queridos, algo justo é algo reto. Se alguma coisa é justa, é porque é reto. Se é reto, é porque é justo. Se há justiça, é porque não há imperfeição, não há impureza, não há erro. Nós temos que observar por esse aspecto. E todas as vezes, amados, que nós olharmos para o eterno, olharmos para Cristo, temos que nos lembrar que ser justo é uma das prioridades que o Senhor exige de cada um de nós. Nós precisamos ser justos, precisamos ser corretos, retos em todas as nossas atitudes. Isso envolve aquelas pessoas que andam conosco, envolve nosso trabalho, envolve o nosso meio. No meio onde nós estamos, necessário é que eu seja justo, que eu seja correto, que a minha vida seja exemplo do Todo-Poderoso. E quando assim agimos, irmãos, nós vamos agradar o Todo-Poderoso, porque Deus é justiça. E nós, como servos de Cristo, temos que fazer aquilo que é comum ao Senhor. Amém? Nós temos visto nesses últimos tempos muitos cristãos que, por motivos mais diversos, tornam-se injustos. Não vivem os princípios de Deus. Mas por que não vive os princípios de Deus? Porque o mundo é assim. Se eu não agir dessa forma, eu não consigo ganhar dinheiro. Não é assim? Quantas vezes ouvimos as pessoas falarem: eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito para que eu possa ganhar dinheiro. Alguns não pagam impostos, outros enrolam no trabalho, outros enganam o próximo e vai por aí. São injustos. O servo de Deus, ele é um exemplo vivo de Cristo sobre a face da terra. A justiça precisa fazer parte da sua vida. O errado não pode coexistir com o correto na vida do homem. Ou você é justo, ou você é injusto. Não é possível que haja os dois habitando o mesmo espaço. Entenda dessa forma: se você é servo de Deus, vamos olhar pelo outro lado.
se tu és servo de Deus, consequentemente você é santo. Se você é santo, você faz a vontade de Deus. E não há nada que justifique o erro, que justifique a injustiça, que justifique formas erradas de agir para com o próximo. Queridos, nós somos justiça. Nós somos justiça, porque somos um com Cristo. A Bíblia diz que o Senhor é justo. Nós precisamos ser justos. O texto diz, o seu reino e a sua justiça. Buscar o seu reino e a sua justiça. Nós não podemos apenas nos contentar com os louvores, contentar com a obra, contentar com a igreja, contentar com isso ou aquilo outro. Queridos, nós temos que nos deixar envolver pelo Espírito Santo de Deus, porque é esse Espírito que trabalha a nossa existência, é esse Espírito que move de forma soberana na nossa vida. Eu já falei e vou repetir. O servo de Deus, ele precisa ser exemplo no seu trabalho. Oh, glórias! Ele tem que ser o melhor no seu trabalho. Se você é empregado de alguém, se você tem um empregador, ele precisa olhar para você e ver Jesus. Ver Jesus nas tuas ações, nas tuas verdades, em tudo quanto você faz. Se você estuda, seja uma faculdade, seja ensino médio, enfim, você precisa ser o melhor aluno da sala de aula. Você precisa testemunhar de Cristo. Nada de bagunça, nada de irresponsabilidade, de ações indecentes, nada daquilo que hoje é comum nas salas de aula. Nós precisamos marcar o lugar com a presença de Cristo Jesus. Se você é um profissional autônomo e você tem dever para com o Estado, eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar imposto. Você precisa pagar imposto. Se o Estado te cobra imposto, você precisa pagar. É assim a justiça do Senhor. Se és um comerciante, eu tenho que tirar um pouco, eu não posso pagar todo este imposto. Eu estou burlando o Estado. Estou sonegando o imposto. Isso chama-se injustiça. O Senhor não é com você, mas eu dou o dízimo, eu dou ofertas, eu sou fiel à igreja. Tem que ser fiel a Jesus acima de todas as coisas. Essa é a verdade da palavra, amados. Essa é a verdade. E essa história de imposto, por incrível que pareça, é o maior engano que Satanás coloca no coração das pessoas, porque elas agem deliberadamente para, de certa forma, roubar o consumidor. Haja vista que quem paga imposto não é comerciante. Quem paga imposto são aqueles que consomem. Somos nós, os consumidores. Quando o comerciante coloca um preço em alguma coisa, ele já embute os impostos para que você possa pagá-los. E se você não paga os impostos, você é injusto, você não representa Cristo, você não está com Cristo. Se você não paga aquilo que lhe é devido, você não está agindo conforme Deus. Tem o tal do leão, 27%, é do leão. É do leão, gente, não é seu. É assim, você está num país e o país tem suas leis. Se você acha que não está bom, vai para Cuba, lá é tudo do leão. Portanto, amados, nós temos que entender essas verdades e viver princípios do Senhor em todas as situações, para que o nome santo do Eterno seja honrado, seja glorificado, seja exaltado na nossa existência. Nós não podemos imitar o mundo. Porque João faz assim, Manuel faz dessa forma, porque Maria age assim, porque Joana também. Não, amados, nós temos que olhar e falar, Jesus agiu assim, e ele requer de mim desta forma, e eu tenho que agir da forma que Cristo quer, não da forma que o homem age, ou da forma que o homem aconselha para que você haja. É Jesus que aconselha a nossa vida, ele é o nosso mestre acima de todas as coisas. Essa questão da justiça também chama-nos a atenção para sermos justos nas nossas atitudes. Muitas vezes as pessoas querem levar vantagem sobre todas as situações. É preciso que haja justiça no teu coração. Irmãos, são atitudes difíceis, não é verdade? São difíceis? São difíceis. Por que são atitudes difíceis? Porque nós vivemos num mundo corrompido. Nós vivemos num mundo em que aquilo que é ensinado vem deturpado para nós. Você aprende desde muito jovem que é preciso tirar vantagem de todas as situações. E se você puder enganar ou
conseguir êxito em alguma forma errada. Se vocês têm lucro, é assim que deve ser. Mas o Senhor não nos ensina assim, irmãos, mas Ele ensina a observarmos os seus preceitos. E esta é uma das nossas prioridades, fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Portanto, irmãos, buscar o reino dos céus é uma das nossas prioridades. A segunda, sermos justos, para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida, certamente é uma prioridade, é uma das nossas prioridades. Entenda da seguinte forma, citarei 3 prioridades. No entanto, tudo que é relacionado a Deus precisa ser prioridade na nossa vida. 50, 100, 200, não sei. É muito difícil enumerar a quantidade de prioridades na vida de cada um. Mas, lembre-se, é sempre Deus em primeiro lugar. E depois de Deus, as demais coisas, e o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai ajudando, o Senhor vai fortalecendo. Mas busque Deus em primeiro lugar. Amém, igreja? Terceira prioridade. Olha que bênção, irmãos. No versículo 33, Mateus capítulo 6, Cristo ensina, todo o versículo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui o texto não diz as demais coisas, outras coisas. Mas, ouça com atenção, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós, irmãos, entendemos a vontade do Senhor na nossa vida, nós estaremos debaixo de promessas. Debaixo de promessas que são infalíveis. As promessas de Deus para a nossa vida são infalíveis. No entanto, o Senhor não está te oferecendo nesse texto a prosperidade que hoje é tão pregada por aí. O Senhor não está te oferecendo um carro novo, Ele não está te oferecendo uma casa nova, não está te oferecendo dinheiro, Ele não está te oferecendo a prosperidade que esse mundo tem e diz que é Deus que oferece. Ele está dizendo todas estas coisas. Quando nós lemos o contexto, um dos grandes problemas do crente é não ler contexto. O que é contexto? É o que vem antes do versículo e o que está após o versículo. Nós temos que ler, irmãos, porque Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E depois, e todas estas coisas. Mas quais são estas coisas? Nós temos que voltar e iniciarmos a leitura a partir do versículo 25 de Mateus capítulo 6. Sabe quais são essas coisas, irmãos? Vou citar para vocês. A comida, a bebida e o que vestir. Veja, irmãos, essas coisas oferecidas pelo Senhor é o básico para que nós possamos sobreviver sobre a face da terra. Isto é promessa de Deus para a tua vida. Isto, se você é fiel, não te faltará. O Senhor diz que não te faltará alimento, não te faltará o que beber, não te faltará o que vestir. O Senhor te acolhe, não te desampara, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te envolve. Mas, queridos, é muito difícil nós aceitarmos a palavra de Cristo. Um dos grandes problemas nossos, irmãos, um dos grandes problemas é que nós temos uma formação capitalista. Não que as outras formações sejam as corretas, não vamos entrar no que é certo ou errado nesse aspecto. Não vamos entrar na área política. Mas um dos grandes problemas nossos é que nós somos capitalistas. O que é o capitalismo? Você precisa ter mais e mais e mais e mais e mais e mais. Quanto mais você tem, melhor você está sobre a face da terra e dentro da sociedade. Ou seja, se você é rico, tá legal. Se você é riquíssimo, mais legal. Se você é bilionário, legal. É mais ou menos assim, irmãos. Mas o que Deus fala para a gente é que nós precisamos nos preocupar preocupar no aspecto de buscar, suficiente para viver, para possuirmos sobre a face da terra. E se porventura o Senhor nos abençoar com algo mais, amém, glórias a Deus por isso. No entanto, não deve ser o nosso foco. Não deve ser este o nosso foco, porque a nossa prioridade é satisfazer Deus, é nos deixar guiar pelo Espírito Santo do Senhor. Amados,
Mas algo interessante, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos fiéis, quando há uma dependência. O que é ser dependente? Dependente, irmãos, é quando você precisa de alguém para fazer tudo para você. A minha avó possui 97 anos. Ela está numa cama. Ela não consegue andar, não consegue alimentar-se, ela não consegue tomar banho, ela não consegue fazer nada daquilo que é básico. Ela é totalmente dependente de alguém. Alguém a alimenta, dá banho, cuida dela, enfim. Veja como são as coisas. Nós precisamos nos colocar neste estado com relação a Deus. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil você ser dependente do Senhor. Mas quando somos e conseguimos buscar Deus em primeiro lugar e permitir que a sua vontade manifeste-se sobre a nossa existência, nós seremos abençoados. Porque Deus não nos deixará faltar o alimento, não nos deixará faltar aquilo que nos mata a sede, não nos deixará faltar a vestimenta, e Ele vai além, Ele nos abençoa ainda mais. E Ele te concede uma casa, te concede meios para que você sobreviva com certa dignidade sobre a face da terra. Mas é preciso, amados, primeiro olhar para o Senhor. Esta é a nossa prioridade. Não é errado você ter alguma coisa sobre a face da terra. Não é errado você ter recursos financeiros. Não, não é. Desde que isto não domine a tua vida. E é difícil, irmãos. É muito difícil. Quando nós temos alguma coisa, não sermos dominados por aquilo que temos. É muito difícil. Quando você é profissional, por exemplo, e um bom profissional, o teu trabalho te rouba a tua vida. Você vive para o trabalho. Você não tem tempo para si. Mais ou menos assim, quando a pessoa tem uma empresa, e a empresa é bem sucedida, ela não tem tempo para ela. Ela vive para a empresa. Em todas essas situações, amados, perde-se de vista a presença de Deus, a direção do Senhor. Eis o porquê que nós temos que vigiar de uma forma grandiosa e esperar no Senhor. Portanto, uma das nossas prioridades é sermos dependentes de Deus. E é essa afirmação que Cristo faz àqueles que o ouviam. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se Cristo diz que nos será acrescentada, Ele não é homem para mentir. Ou seja, a sua palavra se cumpre na vida daqueles que são fiéis. E a partir desse momento, irmãos, o Senhor vem, envolverá a tua vida, moverá na tua existência, e a graça do Eterno te envolverá poderosamente. E o Senhor será, de fato, o teu dono. Oh, glórias! E sermos do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer. Não é fácil muitas vezes? Não, porque as pessoas querem receber aquilo que o mundo tem. Eis o porquê que eu disse, irmãos, que nós temos um conceito um tanto quanto difícil de ser dominado. É o conceito do capitalismo, porque nós queremos, e às vezes perde-se Deus de vista, por tanto querer ficar bem sobre a face da terra e alcançar o que esta terra tem a oferecer. Um dos conceitos que poderiam se aplicar aqui, irmãos, naturalmente falando, seria o índio. Aquele índio que não tem contato com a civilização. Está lá no meio da floresta. Qual a preocupação dele? É viver um dia após o outro. Não é assim? Ele não tem muitas preocupações, não planta muito. Quando quer comer, caça alguma coisa. Tem ali o mínimo suficiente para sobreviver. Não está preocupado muito com roupa. Tendo com que se cobrir, está bom demais. Uma oca é o suficiente. Não precisa de carro, não precisa de avião, não precisa de TV, não precisa de internet, não precisa de nada. Esse é um dos conceitos. Mas só que nós não vivemos no meio da floresta amazônica. Nós não somos índios. Mas nós temos que nos adaptar a esta verdade de Cristo, que é confiar no Senhor, esperar nele e nos deixar guiar pelo Criador a cada instante, a cada minuto. É fácil, irmãos? Não, não é fácil. Não é fácil. Hoje nós queremos um bom carro, uma TV de 50 polegadas, oh, coisa magnífica, aquela coisa grande assim. Internet, 200, 300 megas, quanto mais melhor. Celular,
bom é aquele de 8 mil reais. O de 1.500 faz a mesma coisa, por incrível que pareça. Mas o de 8 mil reais que é o bom. Que legal, né? Morar numa casinha simples, nada. Eu quero uma casa com piscina, que tenha não sei o que, aquilo outro, etc. Irmãos, nós sonhamos com isso. Vestir uma calça que não tem uma marca? Não, eu quero uma calça que tenha marca. Não vou suspender a minha aqui não, que eu não sei qual é a marca. Nem sei qual é a marca da minha calça. Mas nós queremos uma calça que tenha marca. Queridos. Aí você paga R$1.000 numa calça, só porque tem uma etiqueta com uma marca. A camisa, ela tem que ter alguma coisa aqui no bolso, que te faz desembolsar R$500, R$600 numa camisa ou mais. Estou colocando coisas simples, né? Coisas mais humildes. É assim que nós vivemos, irmãos. Sonhamos com estas coisas, almejamos estas coisas. A minha camisa, acho que custou R$25 e foi R$30. Está vestindo, não é? A calça foi de promoção, acho que uns R$100, cento e poucos reais, foi cara. Então veja, nós precisamos observar essas coisas. Não é aquilo que te veste que te faz, mas é o Espírito Santo que habita em você que deve te fazer. Essa que é a realidade. Nós precisaríamos de muito pouco para sobreviver, mas nós não nos contentamos com pouco, porque o coração bate forte pelo muito. Portanto, amados, é preciso cuidado para não perdermos a prioridade que é Cristo Jesus na nossa vida. Muitos dizem, irmãos, vou te dar um exemplo agora de falta de prioridade que é comum, muito comum a nós. Muitos dizem, eu não tenho tempo para Cristo. Eu não tenho tempo para ir à igreja, por exemplo. Mas por que você não tem tempo? Porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. A prioridade deixa de ser Cristo e passa a ser o trabalho. Eu não tenho tempo para evangelizar. Por que não tem tempo para evangelizar? Porque eu trabalho. Eu tenho que trabalhar. A prioridade passa a ser o trabalho e deixa de ser Cristo. Eu não vou à igreja porque eu estou cansado. Cansado por quê? Porque eu trabalhei o dia todo. Eu trabalhei até acima das 8 horas. Estou cansado, exausto. Mas por que está cansado? Porque a prioridade não é Jesus. Não é julgamento, irmãos. Não é julgamento. O que é prioridade é quando você elege algo como primeiro na tua vida. E se você não elege Cristo Jesus, ou seja, se Cristo não é o centro, todas as demais coisas tornam-se, de certa forma, prioridades na vida da gente. Você quer ver um exemplo? Outro exemplo de prioridades? Bebê, criança. Criança torna-se uma prioridade, misericórdia na vida da gente. Quando ela está com febre, não saímos de casa porque a minha criança está com febre. Quando está dormindo, não saímos de casa porque a minha criança está dormindo. Quando está isso ou aquilo outro, não saímos de casa porque isso ou aquilo outro. A criança, irmãos, ela torna-se uma prioridade. Quando Cristo Jesus deveria ser a prioridade para que a criança tenha a bênção de Deus. Vê como são as coisas? Em tudo, irmãos, nós temos que analisar. E fica o conselho de Cristo Jesus, não meu, mas de Cristo para você. Qual o conselho de Cristo? Primeiro, que é preciso buscar o reino do céu em primeiro lugar. Segundo, a justiça de Deus. A justiça do Senhor. Terceiro conselho, que nós sejamos dependentes. Que nos contentemos com o suficiente para sobreviver. E se Deus quiser, Ele nos conceda as demais coisas. As outras coisas, como é pregada por aí. Mas nós precisamos primeiro, irmãos, sermos dependentes de Deus. E Deus, Ele te dá o mínimo, Ele te dá o suficiente. E se tu és fiel, se tu és um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, cuja prioridade seja Cristo, Ele pode te favorecer e Ele pode te dar até mesmo aquilo que o teu coração deseja. Fique atento a esta verdade, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E a graça dele dura para sempre. Amém, igreja? Busquemos, portanto, o nosso Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. E que neste ano, nós possamos rever as nossas prioridades. Os nossos conceitos do que é necessário, do que precisamos. E que possamos, de fato,
entronizar Cristo na nossa existência e vivermos o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar e vamos falar para Cristo Jesus: Tu és a minha prioridade. Tu és o centro da minha existência. Sejamos cristocêntricos. Que a nossa vida seja somente para Cristo Jesus. Oremos. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover na nossa vida, Senhor. Que Tu venhas trazer, Pai, para o nosso coração o desejo de vivenciar os Teus princípios acima de todas as coisas. Que nós possamos, ó Deus, descansar em Ti. Que nós possamos observar a Tua vontade. Que nós possamos viver segundo a Tua vontade a cada instante, a cada minuto, meu Deus. Ó Senhor, que a nossa prioridade de vida seja a Tua vida, seja a Tua vontade, seja, meu Deus, viver segundo os Teus preceitos. Prepara-nos, ó Deus, para que em todas as coisas Te louvemos, Te adoremos, Te glorifiquemos. Que os nossos atos, as nossas ações sejam somente para a Tua honra e para a Tua glória. Edifica este povo, Pai. Edifica esses que estão ouvindo esta palavra. Edifica aqueles que hão de ouvir esta palavra, Senhor. Que a Tua bênção alcance essas almas, que sejam abençoados para a Tua honra e para a Tua glória. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 895.